Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula aqui de aprendizado em conjunto na Seara de Jesus, que possamos hoje aprender um pouco mais, cada vez mais, e colocarmos em prática nas nossas vidas. Vamos fazer a nossa habitual para a gente poder iniciar os trabalhos. Agradecemos, Pai, o auxílio, o amparo, a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos, irmão Jesus, trabalhadores da espiritualidade de luz, nossos mentores, que estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, ajudando-nos a poder colocar em prática tudo o que vamos aprender e o que estamos aprendendo em todos os dias da nossa vida. Que seja feita a tua vontade hoje e sempre, Pai, seja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos continuar, né, explorando essas informações trazidas pelos espíritos de luz, essa pleiade de espíritos que vimos na semana passada com a nossa expositora Juliana, que o espiritismo é o consolador prometido, né, por Jesus, é o Paráclito. Hoje a gente vai entrar aqui no tema das ações, ocupações e missões dos espíritos enquanto desencarnados, né? Eu trouxe uma frase que Jesus falou, uma fala de Jesus, tá lá em João, né, que a gente viu semana passada. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. A gente vê que o Espiritismo, através da lógica e do bom senso, né, do raciocínio, ele traz elucidações de tudo que a gente tem dúvida, de tudo que a gente não entendeu. Ele recorda o que passou com Jesus, as passagens do Cristo, as parábolas, eles nos dão entendimento do que acontece com essa interação espiritual, né? O plano material onde nós estamos e as manifestações, esses fenômenos que acontecem. E hoje a gente vai estudar, né, sobre a ação dos espíritos, sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante uma guerra, um combate que acontece por detrás desse combate, dessa guerra, as ações, as ocupações dos espíritos, as suas missões enquanto espíritos. E o Espiritismo, ele traz, através desses estudos que nós fazemos, separados por temas, ele vai trazer para a gente, nesse caso, o entendimento da passagem que Jesus teve lá na tempestade acalmada, na tempestade amainada, onde ele acalmava aquela tempestade quando os discípulos estavam lá no barco. Por isso que ele é o Consolador prometido. Por isso que ele traz elucidações, ele nos recorda e nos traz os ensinos dessas passagens que para a gente, outrora, há 2000 anos atrás, não entenderíamos, né? Não entendemos até hoje. Hoje ainda estamos buscando entender. E Kardec, ele começa falando sobre os fenômenos da natureza, sobre a ação desses espíritos no fenômeno, ele começa a se travar esse diálogo com a espiritualidade para entender. E eu trouxe algumas questões, não todas. Então, eu sugiro que nós vamos lá nos livros dos espíritos e na bibliografia que foi indicada, que vai ser indicada no final, para que a gente possa estar se aprofundando nesse tema. Aqui Kardec começa perguntando: os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta ao homem, mas frequentemente também tem não, senão outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Nós tivemos um período que nós ficamos reclusos por causa da pandemia. E a gente tem notícias de que a natureza, as forças físicas da natureza, se regenerou de uma forma espantosa, sem a interferência do homem. Logicamente, a gente vê que a nossa influência hoje, no estado em que estamos,
moralmente, intelecto moral desenvolvidos, não é benéfica para a natureza. E aí toda causa tem um efeito, né? Toda ação tem uma reação. E nós vamos colher aquilo que plantamos. Lógico, logicamente, essas influências que a gente faz maléficas contra as forças da natureza, nós vamos colher também da mesma forma. Então, tem uma ação, uma razão direta para o homem, porém, frequentemente, é o restabelecimento da lei de harmonia, do equilíbrio, né? Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Kardec, ele é muito sagaz, né? Ele vai desenrolando as dúvidas e tinha que ser ele mesmo para poder codificar, porque ele vai trazendo um entendimento, ele vai puxando a língua dos espíritos de uma forma muito inteligente. E eles respondem que sim, mas é evidente, e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus das escalas dos mundos. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então, ele traça aqui um paralelo do plano material e do plano espiritual. Assim como aqui na matéria existem aqueles que comandam, existem aqueles que executam. E os que comandam estão lá no livro dos Espíritos, a gente tem a questão 100, né? Falando sobre a escala espírita, são os espíritos de terceira ordem, né? Nós ali que estamos ali no espírito de terceira ordem, e tem várias classes ali desses espíritos, e a gente tem também lá no início da codificação, quando Kardec existia os espíritos que provocavam as batidas, são classificados como espíritos batedores, eles são executores, são os que executavam, estão lá na terceira ordem da escala espírita, e existem os que comandam, eles seguiam ordens, né? Seguiam comandos de um espírito superior para trazer a codificação para a gente. Foi utilizado também esse tipo de intercâmbio. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa. E eles colocam que em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa ou em virtude do seu livre-arbítrio, em conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido. Alguns agem de acordo com o livre-arbítrio e outros são instintivos e refletidos. Da mesma forma que os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto, a gente falou lá dos espíritos batedores, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e também do seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. A gente vê um progresso, uma ascendência, essa escala evolutiva que nós temos lá. Primeira ordem, espíritos de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, diversas classes. O André Luiz, ele traz para a gente, nesse capítulo 50,
do livro Nosso Lar, lá, Cidadão do Nosso Lar, o capítulo. É o capítulo onde ele conquista o direito de vir visitar a família que ele deixou na Terra, né, os seus familiares. Chegando lá, ele encontra a esposa dele já casada novamente. E aí ele tem uma crise de ciúmes, se desestabiliza. Ele percebe que esse atual esposo da mulher dele está doente, muito gravemente doente, tem dois espíritos obsessores ali que estão com ele. E aí ele vai entendendo que a esposa dele precisa seguir a vida dela, né? E se fosse no caso dele, poderia acontecer a mesma coisa. E aí ele pede ajuda da enfermeira Narcisa, faz uma prece, entra em consonância com ela, e ela vem, dentro de alguns minutos, alguns momentos, ela chega lá para auxiliar. Ela aplica um passe no enfermo, e eles saem do quarto já apressadamente, porque ela fala que ele está num estado muito grave, que precisa ser rápido para auxiliar, e ela leva ele em volta da casa dele tem muita natureza, tem muitas árvores, né? E eles vão para esse local. E lá chegando, a Narcisa fala algumas coisas e o André Luiz ele traz para a gente esse pedaço dessa fala, né? Essa história, essa parte que a gente precisa pegar para poder entender as ações dos espíritos no fenômeno da natureza. Ele fala para a gente, o André Luiz fala assim, ó, não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não entendi. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo, ao pedido de socorro para auxiliar o atual esposo da mulher do André Luiz. E a Narcisa explica: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Eles deram para ela fluidos, ela fez o preparo, aplicou, colocou na água e a gente viu que ele melhorou. Então, existem as tempestades, existem as consequências dos nossos atos, né? Que nós fazemos aqui, que acabam transgredindo a lei da harmonia e tem que ter essa regeneração, acaba causando algumas catástrofes climáticas que a gente vê atualmente no nosso planeta. Porém, hoje a gente tem a homeopatia que nos ajuda, que são forças naturais. E existem essas entidades responsáveis por nos auxiliar. Então, são inteligências que estão ali por detrás, cada um no seu grau evolutivo, seguindo o comando de uma espiritualidade, de um espírito, de espíritos que já são, que têm consciência, que têm conhecimento de causa. Vamos agora entender a influência dos espíritos nesses combates, nessas guerras, as ações desses espíritos durante a guerra, que também é um tema contemporâneo para nós, né? O que acontece durante essa guerra? Quais são as consequências das guerras, vista do paradigma espiritual? Porque materialmente a gente vê, né, essa violência, pessoas desabrigadas, tendo que sair do seu país de origem, perdendo todos os seus bens, etc. Mas e visto do lado espiritual, visto do paradigma espiritual, como é que funciona? Aí a gente tem aqui, né, no livro dos Espíritos, ele começa a travar uma conversa. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Sim, e que estimulam sua coragem. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido pela injustiça? Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Então a gente sabe que a gente morre, né? O nosso corpo morre e nós desencarnamos, alguns desencarnam, então muitos morrem e poucos desencarnam, como disse o Manuel, e continuam do mesmo jeito.
eles vão para a pátria espiritual da mesma forma. No livro Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier traz as informações da espiritualidade, que tem uns casos de desencarnes em que esses casos que estão ali, todos tiveram dificuldades, todos menos um, que para desencarnar, para se desligar, para se desprender da vida material. E a única que não teve problema, que ela mesma foi responsável pelo desencarne dela, foi a Adelaide Câmara, que já estava desapegada da vida material, já tinha conhecimento de causa, já vivia mais a parte espiritual, né? E o restante deu muito trabalho. Dentre eles, até espírita tinha ali. Então, a gente desencarna, né? O corpo morre, mas a gente volta para o mesmo jeito. E esses espíritos que, enquanto encarnados, semeavam discórdia, viviam na destruição, continuam da mesma forma, agindo do mesmo jeito. Eles continuam fazendo as mesmas coisas que faziam, agindo na mesma forma que faziam. Não viram santos. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes maus planos, tendo em vista perdê-lo? Sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhes permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências e faria melhor obedecer do que comandar. Se ele está num. Se, aqui a gente vê, se o general ele está num papel de general, ele já tem pelo menos o atributo da inteligência. O atributo e principalmente o atributo do livre-arbítrio. Qualquer influência que nós hoje nós tenhamos não é responsabilidade daquele que está influenciando. Somos nós que escolhemos seguir aquela influência. E o general, com esse atributo além, esse plus da inteligência e esse papel de comando que ele tem o dever em estar selecionando as más influências das boas influências. E aí vem Jesus trazendo a moral, né? Sendo o nosso modelo, o nosso guia de moral, né? A seguir. Os espíritos que se combatiam estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? O espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões, mais ou menos segundo o seu caráter. O espírito que morre de uma forma. A gente vai ver mais para frente o espírito que morre de uma forma violenta, brusca, ele não entende que está morto, ele continua ainda naquela. Porque não tem conhecimento da vida espiritual, né? Ainda não entendeu, ainda não está desprendido daquela situação. Kardec ele fala aqui, ó, na Revista Espírita, através desse diálogo que ele travou com um soldado que ele chamava, ele colocou como Zuavo de Magenta. Era um soldado bom, porém leviano ainda, né? Porque não tinha esse conhecimento da causa ainda, né? Espiritual. Era ainda muito apegado. E ele fala, né, na observação, através do diálogo, Kardec põe uma observação, uma conclusão de que nas mortes violentas, aqueles que estão ali, né, na guerra, no caso, nesse tema que a gente está levando aqui, ele não se dá conta imediatamente da situação de morte, de que morreu. Ele não se julga morto. Essa morte, e nas mortes súbitas também, quando eles não haviam se preparado para a separação do corpo, para eles, como eles ainda veem, ainda sentem, continuam ali, né, raciocinando,
julgam-se não ter morrido. Então, continua no mesmo empate ali. Né? Continua aqueles que estão naquele clima de perseguição, continuam achando que estão sendo perseguidos, né? Sentindo muitas das vezes, a gente vê no trabalho mediúnico que tem na Seara, que eles ainda sentem as dores que estavam no corpo. Não existe mais dor no corpo espiritual, não existe a dor no corpo espiritual, mas eles carregam porque ficam apegados àquilo, né? No Nosso Lar tem um capítulo, capítulo 41, de título Convocados à Luta, que André Luiz, ele tem nesse capítulo, está tendo a guerra, muitos espíritos estão voltando, vítimas da guerra. O governador, ele convoca, ele faz lá uma manifestação e ele convoca os trabalhadores do Nosso Lar para lutarem, né, para ajudarem, não a luta, convocados à luta de auxílio, de amparo àquelas vítimas, né? E o medo, soa-se as trombetas lá e eles ficam com medo. E o governador dá essa palavra de confiança, de conforto, de bom ânimo, e André Luiz, ele traz o entendimento dele das falas do governador. Ele coloca assim: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então, a espiritualidade superior, os espíritos superiores, eles veem aquelas nações que estão provocando a guerra como agressoras, como criminosas, e eles auxiliam, eles intervêm, eles vão reprimir essa agressão. E como é que eles reprimem? No Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá na Revolução Francesa, no capítulo 15, eles falam naquela época como é que foi, né? E a toda a época. A esse tempo, lá na Revolução Francesa, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. É desta forma que a espiritualidade de luz nos auxilia, mandando os seus emissários para nos ajudar, através da instrução, do bom ânimo, de energias para os bons combates. Ainda no Brasil, eles falam que a guerra, a revolução e a guerra, elas não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Elas traduzem, sim, o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Então, toda essa ação de guerra, de agressão, ela vai trazer para a nação dores expiatórias. Na guerra que nós tivemos contra o Paraguai, do Paraguai, a guerra do Paraguai, também no coração, eles trazem as condições, o que aconteceu, o que o Brasil está trazendo de lá dessa guerra, que foi ocasionada. Dom Pedro II, ele entrou numa guerra que não era nossa, do Uruguai, contra o Uruguai, lá saiu vitorioso, né? Para o homem, para a matéria aqui, para nós encarnados, ele saiu vitorioso. E em desdobramento, Dom Pedro, ele ouve a fala do Cristo. O Cristo fala com Dom Pedro II. Eu trouxe um trecho dessa fala. Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. As nações, como os indivíduos, têm sua missão determinada e não é justo que sejam coagidas no terreno das suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política, mas que as tristes provações gerais, em perspectiva, sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência
proveitosa para as tuas atividades no trono. Então veio. Jesus falou dessas dores expiatórias, essas provações gerais que estavam em expectativas que viriam, e veio essa guerra do Paraguai. O Paraguai se sentiu ameaçado depois da guerra do Uruguai, e juntou-se o Brasil, o Uruguai e a Argentina, e foram com tudo para cima do Paraguai. E foi a maior carnificina, é uma guerra super violenta. E o Brasil está trazendo até hoje essas expiações, essas dores, né? E a missão do Brasil não é entrar em guerras, né? O próprio nome desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos fala que a missão do Brasil é trazer, tá semeando, plantando, a plantação do Evangelho do Cristo. É estar distribuindo o Evangelho do Cristo, está vivenciando o Evangelho do Cristo, acolhendo aqueles que precisam ser acolhidos. No episódio do Pinga Fogo, o Chico traz, foi colocado todo o episódio do Pinga Fogo, a entrevista, as perguntas e as respostas foram catalogadas nesse livro, e entre outros livros também do Pinga Fogo. Nesse livro que eu trouxe aqui como bibliografia, tem um trecho da fala do Emmanuel que o Chico traz para a gente sobre as guerras. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínios, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos do planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem. Mas isso terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça. Então, aqui, Emmanuel está trazendo para a gente que ele não está nem exigindo que nós cumpramos o mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele está falando para a gente nos suportarmos, para as nações se suportarem e não provocarem a guerra. E a gente já vai colher o fruto de uma era extraordinariamente maravilhosa. Então, esses livros, essa literatura, essas informações teriam que ser vistas por nossos governantes, né? Mas enquanto isso não acontece, que a gente fique em prece por eles, né? Que a gente peça a misericórdia, a intercessão, que nossas preces sejam em direcionamento a isso, de Deus e dessa espiritualidade, para que eles nos auxiliem, e principalmente aqueles que estão sofrendo a agressão. Agora, entrando nas missões e as ocupações desses espíritos, né, enquanto na espiritualidade, Kardec pergunta: os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. E eu sublinhei ministros porque mais para frente a gente vai ver que categoria de espíritos são ministros de Deus. Quem tem essa condição de ser ministros de Deus? Né, nós vemos na escala espírita, espíritos de primeira, segunda, terceira ordem. Será que eles estão nessas escalas? Né? Será que eles estão nessas classes que tem na escala? A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Graças a Deus, é uma ótima notícia, né? Porque já não tem a fadiga do corporal. Então, que nós possamos nos prepararmos para essa vida espiritual, para que a gente possa se desligar, sabendo que a gente vai colher os frutos que a gente plantou, vamos ter que voltar para reencarnar, mas com consciência de causa, com as informações que a espiritualidade nos traz hoje, a gente volta, se realmente nós entendermos, assimilarmos essa semente, frutificar, crescer na gente, criar raiz, crescer, fortalecer, frutificar, né? Uma boa árvore, a gente vai voltar para a parte espiritual bem melhor. Nós temos esse, né, esse benefício de sermos instruídos.
Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Agora a gente se identifica, né? Será que a gente cumpre um papel útil no universo? E eles falam que todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto. Todos somos necessários. Não existe ninguém que não esteja inscrito na obra de Deus ali como útil, né? A gente foi criado para que sejamos úteis, né? Uns aos outros, nesse amor fraterno, nessa felicidade universal. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Existe exclusivismo? Deus é exclusivista? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer que dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não adquirem senão com sacrifício. Então, vamos galgar essa escala para que a gente possa seguir esse ensino do Cristo, que ele falou que nós chegaremos a ser iguais a ele e mais, ou seja, ele já passou, ele já não é mais o Cristo que veio aqui, ele já evoluiu acima de como ele já estava, né? O progresso é contínuo. Através desses aprimoramentos de idas e vindas, de nossas reencarnações, nós vamos galgando através dessas reencarnações, vamos galgando essas atribuições, né, que não são exclusivas para nenhuma classe. E eles também vão ascendendo. Existem aqueles espíritos que estão na retaguarda, existem aqueles que estão juntos, né, contemporâneo, e aqueles que estão ali na vanguarda, que já chegaram antes, né? O Cristo, ele chegou antes, ele estava aqui desde o início, né? Então, a diferença que existe é que Deus não para de criar. Então, todo momento ele não cessa de criar. Então, sempre vai ter aqueles que estão na retaguarda e aqueles que estão na vanguarda. Há muitos espíritos aqui voltando na revista Espírita, ele fala agora sobre esses espíritos, essa classificação de espíritos que eu falei lá anteriormente, de ministros de Deus. Então a gente precisa entender aqui esses espíritos superiores. E aí ele coloca aqui, né? Eu trouxe alguns trechos dessa revista Espírita. Há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todos são Messias. É preciso distinguir. Messias é o nosso Jesus Cristo. Então, Jesus ele veio como Jesus para apresentar o Cristo que ele é, né? Ele já faz a vontade de Deus. Ele e Deus são um. Então, vamos ver qual a diferença de cada um, quais são os atributos de cada um. Ele coloca como os espíritos superiores, que agem livremente por sua vontade. Os espíritos marcados, isto é, designados para uma missão importante, de alta relevância. Ele já tem a irradiação luminosa, que é o sinal característico de sua superioridade. São escolhidos entre os espíritos capazes de cumprir. Entretanto, como tem livre-arbítrio, pode falir, por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e não estão livres dos acidentes que podem abreviar os seus dias. E os messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, de Deus, recebem diretamente de Deus a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, aqui a gente vê a diferença de cada espírito que já são espíritos que são de uma alta hierarquia. Entre eles, existe essa diferença
de missões. Kardec pergunta ainda: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? E eles falam que eles podem tê-las em um ou em outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação, né? Estar lá na erraticidade é uma grande ocupação para alguns. Em que consiste as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossíveis descrevê-las. Além de que não podeis compreender, os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os desígnios, os seus desígnios. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nossa missão aqui. O que nós podemos fazer, né? E eles falam que é instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios materiais ou diretos, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes, mais ou menos. Aqueles que cultivam a terra, aqueles que cumprem sua missão, aqueles que governam cumprem sua missão, aqueles que instruem também cumprem a sua missão. Ao mesmo tempo que o espírito ele está aqui se depurando, né, se melhorando, se aperfeiçoando, ele concorre para essa obra de cumprimento das obras da vontade de Deus através dos caminhos da providência. Essa harmonia, essa lei de harmonia que a natureza mesmo segue, né? Cada um, instintivamente, né? Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. E os pais? Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Essa é em contradito uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que os dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então vem aquela coisinha bonitinha, cheirosinha, pequenininha, fofinha, para que os pais, através da sua vivência, dos seus exemplos de vida, assim como Cristo fez conosco, mostre, direcione, dirijam esse caminho, esse filho para o caminho do bem, né? Olhando as suas más inclinações, ajudando ele ali nas suas más inclinações, para que seja direcionado para o caminho do bem. Então, todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças, umas encarnadas, outras no estado de espírito. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Evolução em Dois Mundos, ele traz para a gente que Deus, ele cria o fluido cósmico universal, né? É o plasma divino, esse hausto do Criador. E aí nós temos os irmãos que criam subsidiariamente, né? Depois de que extraem desse hálito mental, né? E se agregam às vontades de Deus. Eles seguem as vontades de Deus, criando habitações cósmicas, criando impérios estelares, galáxias, constelações, sendo nossos espíritos protetores, auxiliando-nos a todo tempo. Então, são os espíritos de cocriação em plano maior. São os grandes devas que o hinduísmo fala, os arcanjos que as religiões falam, as inteligências divinas. E nós, como é que nós podemos estar, né, auxiliando na obra de Deus? É isso, né? A gente hoje, a gente se une à espiritualidade, enquanto encarnados, a gente consegue modificar a matéria ponderável e desencarnados na erraticidade, a matéria imponderável, agindo como os co-criadores em plano menor, né? Tanto os espíritos, quanto em espíritos, quanto em inteligências humanas encarnadas. Então, a gente vai formar nosso veículo fisiopsicossomático, que é nosso perispírito, vamos plasmar através dos nossos pensamentos, da nossa mente, lugares
bons, né? Lugares que não são bons, né? Tenebrosos. Então, tudo vai depender da nossa mente, da nossa, através desse atributo conquistado da inteligência, da vontade, da razão, da imaginação. Então, a gente vai trabalhando e todos convergem, né, para essa obra. Nós todos temos missões em planos maiores e em planos menores. E, como dito por Jesus Cristo, que eu repito aqui novamente, vamos galgando esse progresso, vamos chegar a Ele e além. E agora, para a gente, já tivemos as informações trazidas pela espiritualidade através dessa codificação que Kardec trouxe para a gente, esses livros, essas informações do que acontece nos fenômenos naturais, por trás dos fenômenos naturais, o que acontece espiritualmente falando atrás dos combates, das guerras, e quais são as ocupações, as missões, o que eles fazem, né, esses espíritos aí, né? E aí agora a gente traz à luz, dá um entendimento maior dessa passagem do Cristo, dessa tempestade, que Jesus já sabia de tudo, mas nós, como crianças, né, estamos aprendendo, e há 2000 anos atrás também, eles não entendiam. A gente vê muito a parte material, e o que está por detrás desses ensinos, né, dessas situações. Então, ele entra no barco e seus adeptos o seguem. E eis sobrevém um grande tremor do mar. O barco é coberto por ondas, mas ele dorme. Eles se aproximam, o acordam e dizem: Adão, salva-nos, nós perecemos. Ele lhes diz: Porque sois vós, covardes, anões da adesão. Então ele desperta, repreende os ventos e o mar, e vem a calmaria. Os homens se espantam e dizem: Quem é este homem? Sim, até mesmo os ventos e o mar lhes obedecem. Aqui a gente vê que Jesus, ele é o primeiro a entrar no barco. Ele chama, né? Ele entra e os adeptos entram no barco. Então, ele nunca nos desampara. Quando ele falou que ele não nos deixaríamos órfãos, ele estava no barco durante essa tormenta. E durante toda a tormenta da nossa vida, ele está ao nosso lado. Ele dorme porque ele já conhece todas as leis, ele sabe as leis de Deus, leis divinas, essas leis de harmonia. Ele sabe que Deus ele dirige tudo e todos, né? Que ele quer o bem e o amor. Ele não vai criar as criaturas para o sofrimento, né? Ele sabe, ele conhece todos os atributos de Deus, que ele, Deus é um, como ele diz. E ele dorme porque ele confia, ele tem fé. E ele sabe o que está por detrás dessas tempestades, né? Para quê? É um ensinamento de fé para os adeptos, que ainda são covardes e pequenos na adesão. Esses anões, né, da adesão. E nós, né? Nós, como estamos nesses conflitos que hoje a gente está vivendo, de guerras, então a gente sabe que o que acontece no outro país reverbera aqui, chega até nós. Né? A gente não vai, que essa felicidade é uma fraternidade universal, ela é solidária, ela não é individual. Porque nós temos irmãos que criam constelações, galáxias, e que ainda se preocupam conosco. Eles já são felizes, já conhecem, tem irmãos que estão próximos a Deus, Jesus Cristo, e veio, encarnou aqui, né? E continua ainda, manda o Paráclito, o Consolador prometido, para que nós possamos sermos amparados, instruídos, fortalecidos, consolados, né? E Jesus ele está a todo momento perguntando para a gente: por que sois vós covardes, anões da adesão? Então, é o momento da gente despertar nossa fé, é o momento da gente se acolher mutuamente, auxiliando uns aos outros, continuando nesse caminho de entendimento do que o Cristo trouxe há 2000 anos atrás, né? São ensinamentos lindíssimos que a doutrina, o Paráclito, né? O Espiritismo está trazendo à luz, né? Através da lógica, do bom senso, da razão, para que a gente entenda um pouco ainda, né? O que Jesus veio trazer para a gente.
E aqui está a nossa bibliografia, para que a gente possa se aprofundar, né? Porque aqui foi só para deixar mais vontade da gente aprender, da gente ficar com mais gosto pelo aprendizado, saber que tem muita coisa para entender, que Jesus, os ensinos do Cristo é para a humanidade, para toda a vida, toda e é inesgotável, né? Então, agradeço muito esses momentos de estar aqui com vocês de reflexão e desejo paz e serenidade para todos nós, que possamos ter uma vida maravilhosa aí junto com Jesus e essa espiritualidade de luz. Que assim seja. Um beijo no coração. Tchau.